Uma menina de 16 anos, expulsa de casa pelo padrasto que odiava a fé dela. Sem dinheiro, sem comida, com o irmãozinho de 4 anos no colo. Ela ficou parada no meio da estrada de terra, debaixo de um sol que queimava, sem saber para onde ir. O menino só apertava a mão dela e perguntava: "Mana, Deus esqueceu da gente?" Ela não tinha resposta, mas fechou os olhos e fez a única coisa que sabia fazer. Orou. E no meio daquela oração, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sentiu algo que a fez abrir os olhos e olhar para o lado. Uma trilha no meio do mato, quase invisível, como se alguém tivesse aberto aquele caminho só para ela. No final daquela trilha, uma casa velha, abandonada, com uma Bíblia aberta em cima de uma mesa coberta de poeira e sentada ali dentro, uma idosa sozinha, abandonada pela própria igreja. Naquele momento, ela entendeu uma coisa que mudaria tudo. Deus não tinha esquecido. Ele tinha preparado algo que ninguém imaginava. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, porque o que essa menina vai fazer depois disso vai te emocionar de verdade. E comenta aqui de que cidade e a hora exata você está assistindo. Queremos saber até onde essa história está chegando, porque aquela casa esquecida não seria apenas um abrigo, seria o começo de algo que só Deus poderia planejar. O dia tinha começado como qualquer outro na casa simples do interior de Minas Gerais. O sol nascendo por trás dos morros, o galo cantando no quintal do vizinho, o cheiro de café passado que entrava pelos cômodos. Mas para Clara, aquele dia já carregava um peso diferente. Ela sentiu isso desde o momento em que abriu os olhos. O ar dentro daquela casa estava mais pesado, mais escuro, como se algo estivesse prestes a acontecer. E estava. Clara tinha 16 anos. Cabelo escuro preso num rabo de cavalo simples, mãos marcadas pelo trabalho doméstico e um olhar que carregava mais maturidade do que alguém daquela idade deveria ter. Desde que a mãe tinha casado com seu Rogério, 3 anos atrás, a vida dentro daquela casa tinha mudado completamente. O riso tinha saído, o silêncio tinha entrado, e junto com ele veio o medo. Seu Rogério era um homem de poucas palavras e muitas regras. Não acreditava em Deus, não acreditava em igreja, não acreditava em nada que não pudesse ver e tocar. E a fé de Clara, aquela fé simples que ela tinha herdado da avó falecida, era o que mais incomodava aquele homem. Toda vez que ela abria a Bíblia, ele resmungava. Toda vez que ela saía para o culto, ele batia à porta. Toda vez que ela se ajoelhava para orar, ele ria com deboche. Sua religião não paga conta, menina. Sua Bíblia não põe comida na mesa. Mas Clara continuava. Não por teimosia, mas porque aquilo era tudo que ela tinha. Era o único lugar onde ela ainda se sentia inteira. Naquela manhã, ela estava na cozinha preparando o café quando a voz dele cortou o silêncio da casa, como uma lâmina. Clara. Ela se virou devagar, já sentindo o frio subir pela espinha. Ele estava parado na porta da cozinha, com os braços cruzados e o rosto fechado. Ao lado dele, a mãe de Clara, Dona Fátima, com os olhos baixos, o corpo encolhido, como se já soubesse o que viria a seguir. Pega suas coisas e sai dessa casa. Ele disse aquilo sem levantar a voz, sem emoção nenhuma, como se estivesse mandando tirar um móvel velho que não servia mais. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Ele deu um passo à frente. Eu falei, pega suas coisas e sai. Não quero mais crente debaixo do meu teto. Não quero mais esse negócio de Bíblia, de oração, de igreja. Não quero mais nada disso aqui. Vai embora. Clara olhou para a mãe esperando algo, qualquer coisa, uma palavra, um gesto, uma defesa. Mas Dona Fátima continuou com os olhos no chão, em silêncio. E aquele silêncio doeu mais do que qualquer grito, porque era a confirmação de que ela estava sozinha. Clara engoliu seco, tentando segurar o que estava preso no peito. Mas eu não tenho para onde ir. Ele abriu a porta da cozinha que dava para o quintal. Isso não é problema meu. Foi naquele momento que um barulho veio do corredor. Passos pequenos, rápidos, e então apareceu Davi, o irmãozinho de Clara, de apenas 4 anos. O menino parou na porta, olhando tudo com os olhos grandes, sem entender, mas sentindo que algo estava muito errado. Clara olhou para ele e depois para o padrasto. E o Davi? Seu Rogério olhou para o menino com a mesma frieza.
Leva. Clara sentiu o ar faltar. Ela olhou novamente para a mãe, dessa vez com os olhos pedindo socorro. Mãe? Dona Fátima fechou os olhos por um segundo e quando abriu havia lágrimas ali, mas nenhuma palavra. Nenhuma. E aquele silêncio foi a última coisa que Clara ouviu antes de pegar Davi pela mão, juntar o pouco que cabia numa sacola velha, a Bíblia surrada da avó, 2 mudas de roupa e um pacote de bolacha aberto, e sair pela porta dos fundos. A porta se fechou atrás deles com um som seco que parecia encerrar não apenas aquele momento, mas toda uma vida. Clara ficou parada no quintal por alguns segundos, olhando para trás, como se ainda esperasse que alguém fosse abrir, que alguém fosse chamar de volta, que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas a porta continuou fechada. O silêncio foi a única resposta. Davi apertou a mão dela com força e perguntou baixinho com aquela voz que carregava mais medo do que entendimento. Mana, a gente tá indo passear. Clara não respondeu porque não sabia como explicar para uma criança de 4 anos que eles tinham acabado de perder tudo. Ela apenas segurou a mão dele com mais firmeza e começou a caminhar. A estrada de terra se estendia à frente deles como uma linha sem fim. O sol já estava alto, o calor batia forte, a poeira subia a cada passo. Clara caminhava em silêncio, tentando organizar os pensamentos que vinham descontrolados, um atrás do outro. Para onde ir? O que fazer? Como alimentar o irmão? Como sobreviver? As perguntas não paravam e as respostas não vinham. Davi caminhava ao lado dela, tentando acompanhar os passos maiores, o corpinho pequeno já demonstrando cansaço. A mãozinha suava dentro da mão dela, mas ele não soltava, como se aquele contato fosse a única coisa que fazia sentido no mundo naquele momento. E era. O tempo foi passando e o sol foi subindo mais. O calor ficou insuportável. A boca secou, os lábios racharam, o corpo começou a cobrar. Davi parou de repente, puxando a mão de Clara. Mana, tô com sede. Clara olhou para ele e sentiu algo apertar tão forte dentro do peito que quase não conseguiu respirar. Ela não tinha água, não tinha nada. Ela se abaixou, segurou o rosto dele com as 2 mãos e disse, tentando soar firme, mesmo com a voz querendo quebrar. Calma, a gente vai achar água. Deus vai prover. Aquela era a frase que a avó sempre dizia. Deus vai prover. Mas naquele momento, sozinha numa estrada de terra com uma criança com sede, aquelas palavras pareciam tão pequenas diante de tudo. Mesmo assim ela as segurou, porque era tudo que tinha. Ela tirou a Bíblia da sacola, apertou contra o peito por um segundo e fechou os olhos. A oração saiu baixa, quase um sussurro, misturada com lágrimas que ela tentava esconder do irmão. Senhor, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe. Me mostra o caminho. Me mostra por onde andar. Não por mim, mas pelo Davi. Ele não tem culpa de nada. Quando abriu os olhos, o mundo continuava exatamente o mesmo. O sol, a poeira, o calor, o silêncio, nada tinha mudado. Mas algo dentro dela estava diferente. Não era uma resposta clara, não era uma voz, não era um milagre visível. Era uma sensação estranha de que ela precisava olhar para a direita. E quando olhou, viu algo que antes não tinha percebido. Uma trilha fina, quase escondida pelo mato alto, que saía da estrada principal e entrava no meio do campo. Parecia que não era usada há anos. O mato quase tinha engolido ela de volta, mas ainda estava ali, como se estivesse esperando. Clara ficou parada por alguns segundos olhando aquilo. Algo dentro dela dizia para ter cuidado, mas outra parte, uma parte mais forte, mais profunda, dizia para seguir. E naquele momento, qualquer direção era melhor do que nenhuma. Ela segurou a mão de Davi com firmeza. Vem comigo. Eles entraram na trilha. O mato alto batia nas pernas, arranhava os braços, o chão era irregular e difícil de pisar. Davi tropeçava a cada poucos passos, mas Clara o segurava, o levantava, o carregava quando precisava. O caminho parecia não ter fim, mas ela continuava, porque parar significava encarar um vazio que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que essa menina vai encontrar no final dessa trilha
vai te surpreender de verdade. E comenta aqui. Você acredita que Deus coloca caminhos na vida da gente nos momentos mais difíceis? Depois de quase meia hora caminhando, quando o corpo já estava no limite e Davi já estava chorando baixinho de cansaço e sede, algo apareceu no meio do mato. No começo parecia apenas mais sombra, mais verde, mais nada. Mas conforme se aproximaram, dava para ver melhor. Uma cerca velha de arame farpado, quase caída. Um terreno com árvores frutíferas crescendo sem cuidado, galhos para todos os lados. E mais ao fundo, uma casa de alvenaria simples, pequena, com o reboco caindo e o telhado com buracos como se tivesse sido esquecida pelo tempo e pelas pessoas. Clara parou por alguns segundos, olhando aquele cenário. O coração batia forte, não de medo, mas de algo que ela não soube nomear naquele momento. O terreno parecia abandonado, mas não morto. As árvores estavam ali, os pés de manga, de goiaba, de limão, tudo crescendo de qualquer jeito, sem poda, sem cuidado, mas vivos. E onde tinha árvore com fruta, tinha comida. E onde tinha comida, tinha chance. Ela atravessou a cerca com cuidado, ajudando Davi a passar por baixo do arame. O terreno era grande, maior do que parecia de fora. O mato tomava conta de quase tudo, mas debaixo dele dava para ver que ali um dia alguém tinha plantado, alguém tinha cuidado, alguém tinha vivido. Foi então que ela viu algo que fez o coração disparar de vez. Na lateral da casa, debaixo de uma mangueira velha, havia uma torneira de jardim. Velha, enferrujada, mas ali. Clara correu até ela, girou com força, e por alguns segundos nada aconteceu. Ela girou mais com as duas mãos, sentindo a ferrugem arranhar a palma. E então um som, um estalo, e um fio d'água, fino, fraco, mas real, começou a escorrer. A água saía suja no começo, marrom, misturada com ferrugem, mas aos poucos foi clareando. Clara colocou a mão embaixo e sentiu aquela água fresca tocando a pele. Ela quase chorou. Davi veio correndo e ela fez concha com as mãos para ele beber. O menino bebeu com urgência, a água escorrendo pelo queixo, pelo pescoço, molhando a camisa. E naquele momento, aquela água valia mais do que qualquer coisa no mundo. Clara bebeu também, sentindo a vida voltar ao corpo com cada gole. Depois ficou ali por um segundo, com as mãos molhadas, olhando para a casa. A porta da frente estava entreaberta, a madeira inchada pelo tempo. Ela se aproximou devagar, empurrando a porta com cuidado. O rangido ecoou no silêncio. E foi ali que tudo mudou. Dentro da casa, sentada em uma cadeira de plástico desbotada, com um terço entre os dedos e uma Bíblia aberta no colo, estava uma idosa, magra, com o rosto marcado pelo tempo, cabelos brancos presos num coque frouxo, roupas simples e gastas. Mas os olhos estavam vivos. Ela levantou o olhar devagar ao ver Clara na porta e por alguns segundos as duas apenas se olharam em silêncio. Clara ficou parada, sem saber o que dizer. Sem saber se aquilo era ajuda ou mais um problema. Mas antes que ela falasse qualquer coisa, a idosa falou com uma voz baixa, carregada de dor e verdade. Eu estava orando para não morrer sozinha. E Deus mandou vocês. Clara sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro, porque aquela frase não era uma pergunta, era uma declaração. E naquele instante, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, desde que a porta tinha se fechado, ela não estava completamente sozinha. 3 histórias de abandono tinham se encontrado no mesmo lugar, guiadas por algo que nenhuma delas conseguia explicar completamente, mas todas sentiam. A idosa se chamava Dona Madalena. Tinha 78 anos e morava naquela casa há mais de 40, desde que o marido, seu Joaquim, falecido há 7 anos, tinha construído ela com as próprias mãos. Seu Joaquim era pastor de uma igrejinha pequena que funcionava na sala da frente da casa. Uma comunidade simples de gente simples que se reunia todo domingo para ouvir a palavra. Quando ele morreu, a igreja se desfez. As pessoas foram embora, uma a uma, como se a fé tivesse sido enterrada junto com ele. E Dona Madalena ficou ali sozinha, sem filhos, porque os 2 que teve foram embora para a cidade grande ainda jovens. Disseram que iam voltar, mas nunca voltaram.
Ela deu um pequeno sorriso triste ao contar aquilo. A gente espera, né? Espera todo dia. Abre a janela de manhã achando que hoje é o dia. Mas o dia não chega. Aí a gente para de esperar e começa só a sobreviver. Clara ouviu aquilo em silêncio, segurando Davi no colo que já estava quase dormindo de cansaço. Aquelas palavras doíam porque ela entendia. Ela também tinha esperado que a mãe fizesse alguma coisa, dissesse alguma coisa, e o silêncio foi a única resposta. Dona Madalena olhou para o menino no colo de Clara e algo mudou no rosto dela. Uma suavidade que parecia guardada há anos. Pode deitar ele ali, disse ela apontando para um colchão fino no canto da sala. Não é muita coisa, mas serve. Clara deitou Davi com cuidado. O menino adormeceu quase imediatamente, como se o corpo tivesse simplesmente desistido de resistir ao cansaço. Ela cobriu ele com uma blusa que tinha na sacola e ficou olhando por alguns segundos, sentindo aquele peso no peito que não ia embora. Dona Madalena observou tudo e depois disse: "Você é crente, né?" Não era pergunta. "Sou", respondeu Clara. "A senhora também." Dona Madalena levantou a Bíblia do colo. "Desde que me entendo por gente. E é por isso que ainda estou aqui. Porque quando tudo vai embora, quando todo mundo vai embora, Deus fica." Clara sentiu os olhos arderem, porque aquilo era exatamente o que a avó dizia. E ouvir aquilo ali, naquele momento, naquela casa, parecia mais do que coincidência. Parecia resposta. O silêncio se instalou por alguns segundos, confortável dessa vez, como se as duas entendessem que nem tudo precisava ser dito com palavras. O vento passou pela casa, entrando pelas janelas sem vidro, trazendo o cheiro do mato molhado, e por um instante aquele lugar pareceu menos abandonado e mais acolhedor. Mas a fome estava ali, pesada, insistente. O estômago de Clara doía e ela sabia que quando Davi acordasse, a primeira coisa que ele perguntaria seria sobre comida. Dona Madalena percebeu. Tem pouco, mas tem. Ela se levantou com dificuldade e foi até a cozinha pequena nos fundos da casa. No armário velho de madeira havia quase nada. Um resto de fubá, um pouco de açúcar e umas folhas de hortelã que ela ainda cultivava num vasinho na janela. É o que sobrou, disse ela sem vergonha, mas com a honestidade de quem já ultrapassou o orgulho há muito tempo. Clara olhou para aquilo e depois para Dona Madalena. Aquilo não era suficiente nem para uma pessoa, quanto mais para 3. Mas a idosa já estava acendendo o fogão a lenha, que ficava do lado de fora debaixo de um telhado improvisado. A lenha estava úmida, demorou para pegar, mas quando pegou, o fogo trouxe um calor que ia além do físico. Era calor de lar, de cuidado, de alguém que mesmo sem ter quase nada ainda dividia. Dona Madalena fez um mingau fino de fubá com açúcar. Não era muito, não era suficiente, mas era o que tinha. Quando Davi acordou e sentiu o cheiro, os olhos dele se iluminaram. Comida. Clara serviu ele primeiro, como sempre. O menino comeu devagar, como se estivesse tentando fazer aquilo durar. Clara observou e aquilo doía mais do que a própria fome, porque ver alguém que você ama passando necessidade muda tudo. Muda quem você é, muda o que você está disposto a fazer. Se você está acompanhando essa história, já percebeu que isso não é apenas um conto, é uma luta real. Então já se inscreve no canal e deixa o like, porque o que essa menina ainda vai enfrentar vai mexer com você de verdade. A tarde foi caindo, e Clara resolveu conhecer melhor o terreno. Ela saiu da casa e começou a caminhar pelo sítio com olhos novos, olhos de quem não estava apenas vendo, mas procurando. E quanto mais olhava, mais enxergava. As mangueiras estavam carregadas, mas as frutas estavam altas demais, difíceis de alcançar. Os pés de goiaba tinham frutos, mas muitos ainda verdes. O pé de limão estava cheio. Havia também o que restou de uma horta antiga, canteiros de terra preta cobertos de mato. Mas a terra ainda ali, ainda fértil. E no fundo do terreno, quase escondido pelo mato, Clara encontrou algo que fez tudo mudar dentro dela. Uma estrutura de madeira e tela caída, quase destruída, mas reconhecível, um galinheiro. E ao lado dele, no chão, restos de comedouro e bebedouro. Alguém tinha criado galinhas ali, algum dia. Ela ficou parada olhando aquilo por um bom tempo, a mente começando a trabalhar. Quando voltou para a casa,
Dona Madalena estava sentada na mesma cadeira, com a Bíblia aberta novamente. Clara sentou na frente dela e perguntou: Dona Madalena, aqui já teve criação? A idosa olhou para ela com atenção. Já. Seu Joaquim criava galinha, porco, tinha horta, tinha de tudo. Depois que ele se foi, eu não dei conta. O corpo não ajuda. Clara respirou fundo. E se a gente fizesse tudo voltar? Dona Madalena ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Clara com aquele olhar de quem já viveu dor demais para se iludir fácil, mas que ainda reconhece quando algo verdadeiro se apresenta. Você está falando sério? Clara não desviou o olhar. A senhora me acolheu, me deu abrigo, dividiu o que tinha com a gente. Eu não tenho dinheiro para devolver, mas tenho braço e tenho fé. E com essas duas coisas, muita coisa já foi construída. Dona Madalena olhou para ela por alguns segundos que pareceram eternos. Depois fez algo que Clara não esperava. Sorriu. Não um sorriso grande, não um sorriso de alegria, mas um sorriso de quem acabou de ver uma semente sendo plantada depois de anos de terra seca. Se Deus trouxe você aqui, quem sou eu para duvidar? Aquela noite, Clara quase não dormiu. Enquanto Davi descansava ao lado dela no colchão fino e Dona Madalena rezava baixinho no seu canto, ela ficou olhando para o teto, pensando, planejando, tentando organizar um futuro que parecia impossível, mas que de alguma forma havia começado a existir. O corpo estava exausto, mas a mente estava mais viva do que nunca. Pensamentos vinham sem parar. A horta, o galinheiro, as árvores, a água que funcionava, a terra que ainda era boa. Cada pequeno detalhe se encaixava como se tivesse sido deixado ali de propósito, esperando que alguém chegasse para dar sentido. E ela pensou na avó. Na voz dela, naquele tom sereno que nunca mudava, nem nos dias mais difíceis. A avó que a levou para a igreja pela primeira vez. A avó que ensinou ela a ler na Bíblia antes de aprender a ler na escola. A avó que dizia, toda vez que o mundo parecia grande demais: Deus não promete que vai ser fácil, minha filha. Ele promete que vai estar junto. Clara apertou a Bíblia contra o peito, aquela Bíblia velha com a capa desgastada e as páginas amareladas, e sussurrou no escuro: Eu tô confiando, viu, Senhor? O Senhor me trouxe até aqui. Agora me dá força para fazer a minha parte. Quando o primeiro sinal de luz apareceu no horizonte, Clara já estava de pé. Saiu da casa antes do sol nascer e foi direto para o terreno. Começou pelo mato. Com as mãos e um facão velho que encontrou no barraco de ferramentas, começou a limpar o terreno ao redor da horta antiga. O trabalho era pesado, o mato era alto e resistente, os braços doíam, mas ela não parava. Cada arrancada de mato era como tirar um pedaço daquele peso que ela carregava no peito. Cada metro limpo parecia uma pequena vitória contra tudo que tinham feito com ela. Contra o padrasto que a expulsou, contra a mãe que ficou calada, contra o mundo que parecia ter dito que ela não valia nada. Davi acordou e saiu correndo atrás dela, querendo ajudar. Clara deu a ele um baldinho velho e pediu para juntar pedrinhas do caminho. O menino saiu feliz, como se aquilo fosse a brincadeira mais importante do mundo. E de certa forma era, porque ele estava junto, ele estava seguro. E isso era tudo que importava. Dona Madalena saiu da casa apoiada na parede e ficou observando. O olhar dela era diferente naquela manhã, mais aceso, mais presente, como se algo tivesse despertado dentro dela que dormia há anos. Ela não conseguia ajudar com o corpo, mas ajudava com a voz. Mais para a esquerda, Clara. A terra é melhor ali. O Joaquim sempre plantava naquele canto, e Clara ouvia, absorvia, aprendia. Cada informação era preciosa, cada detalhe era ouro, porque ela nunca tinha mexido com roça, nunca tinha plantado nada, nunca tinha feito nada daquilo, mas estava fazendo. E às vezes na vida, a vontade ensina mais do que a experiência. O sol foi subindo, o calor aumentando, o suor escorrendo. Mas ao meio-dia, quando Clara parou para descansar, havia algo diante dela que não existia poucas horas antes. Um pedaço de terra limpo, preparado, esperando ser plantado. Pequeno, imperfeito, mas real. Dona Madalena olhou para aquilo e disse com a voz embargada:
Tem semente guardada. Clara virou para ela. O quê? Dona Madalena apontou para dentro da casa. No armário do corredor, em cima, o Joaquim guardava semente de tudo. Eu nunca mexi, não tinha para quê. Clara entrou correndo e encontrou uma lata velha de alumínio lacrada com várias sementes separadas em saquinhos de papel amarelado. Couve, quiabo, jiló, abóbora, feijão. Tudo ali, guardado, esperando. Ela voltou para fora segurando aquela lata como se fosse um tesouro, porque naquele momento era. E quando olhou para Dona Madalena, as duas se olharam de um jeito que não precisava de palavras. Ambas entenderam. Aquilo não era acaso. Aquilo era providência. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que começa pequeno aqui pode se transformar em algo que você nem imagina. E se essa história está tocando você, comenta aí. Sua interação leva essa mensagem para mais gente que precisa ouvir. Clara plantou as primeiras sementes naquela tarde. Não sabia direito a profundidade, não sabia direito o espaçamento, mas Dona Madalena ia guiando da cadeira, com a paciência de quem já viu muita colheita nascer daquela terra. Mais fundo o feijão. A abóbora gosta de espaço. A couve é mais perto uma da outra. E Clara obedecia, aprendendo com cada instrução, absorvendo com cada gesto. Davi ajudava do jeito dele, jogando água com o baldinho, rindo quando espirrava lama, correndo atrás de uma borboleta que passava. E aquele som, o som da risada dele, encheu aquele sítio de uma vida que não existia ali há anos. Dona Madalena ouviu e fechou os olhos por um segundo, como se estivesse guardando aquele som em algum lugar seguro dentro dela. Quando o sol começou a baixar, Clara olhou para o que tinham feito. A horta ainda era pequena, as sementes ainda estavam na terra, nada tinha brotado, nada era visível ainda. Mas estava ali. Debaixo do solo, algo estava começando. E às vezes, as maiores transformações começam invisíveis. Naquela noite, depois de comerem o pouco que restava do fubá, Clara abriu a Bíblia sob a luz de uma vela que Dona Madalena tinha guardado. Davi estava no colo dela, com os olhos quase fechando, mas ouvindo. E Clara leu em voz alta, devagar, porque não era só para ela, era para os três. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Dona Madalena ouviu aquilo com os olhos fechados, as mãos juntas, e quando Clara terminou, o silêncio que ficou não era vazio, era cheio, era quente, era sagrado. Davi dormiu no colo de Clara e ela o deitou com cuidado. Depois olhou para Dona Madalena e disse baixo: "A senhora acha que vai dar certo?" A idosa abriu os olhos e respondeu com uma firmeza que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que ela mesma. "Minha filha, eu estava aqui há 7 anos esperando morrer, e Deus mandou vocês. Se isso não é prova de que Ele tem um plano, eu não sei o que é." Clara sentiu uma lágrima escorrer, mas não limpou. Deixou cair. Algumas lágrimas não são de tristeza, são de reconhecimento. Os dias seguintes foram de trabalho duro. Clara acordava antes do sol, e só parava quando a escuridão não deixava mais enxergar. Ela limpou o terreno todo ao redor da casa. Podou as árvores frutíferas, mesmo sem saber direito como, seguindo as instruções de Dona Madalena. Consertou a cerca com arame que encontrou no barraco de ferramentas. Começou a reconstruir o galinheiro, pedaço por pedaço, usando as madeiras que o tempo não tinha destruído completamente. As mãos sangravam, as costas doíam, os braços tremiam de cansaço no final de cada dia. Mas ela não parava, porque cada dia que passava, cada pequeno avanço, confirmava algo dentro dela. Aquilo não era loucura, aquilo era propósito. E quando alguém encontra seu propósito, o cansaço muda de nome. Vira sacrifício, e sacrifício feito com amor tem um poder que o mundo não consegue explicar. Uma semana depois, as primeiras mudas começaram a brotar na horta. Verdes, frágeis, pequenas, mas ali, vivas. Clara viu de manhã cedo e chamou Davi para ver. O menino olhou sem entender direito, mas sentiu a emoção da irmã e sorriu junto. Dona Madalena se levantou com esforço
e foi até a horta ver com os próprios olhos. Quando viu aqueles brotos verdes saindo da terra, levou a mão à boca e balançou a cabeça devagar, como se estivesse vendo algo que não acreditava ser possível. "Tá nascendo", cochichou ela. Clara olhou para aqueles brotos mínimos e sentiu algo crescer dentro do peito que não sentia há muito tempo. Não era alívio, não era felicidade completa, era esperança confirmada. Era a terra respondendo ao esforço, era a vida respondendo à fé. Mas a vida nunca facilita demais. Uma tarde, enquanto Clara trabalhava no galinheiro, ouviu um barulho na estrada. Um som diferente, motor de moto, se aproximando. Ela parou imediatamente, o corpo inteiro em alerta. Não esperavam visita. Ninguém sabia que eles estavam ali. A moto parou na frente da casa e um homem desceu. Clara não reconheceu. Era magro, com chapéu de palha e olhar desconfiado. Ele olhou para o terreno, para a casa, para Clara. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" Clara sentiu o medo subir, mas não recuou. "Eu estou cuidando da dona Madalena", o homem franziu a testa. "Cuidando? Essa casa está abandonada faz anos." Clara manteve o olhar firme. "Não está mais." O homem ficou em silêncio por alguns segundos, depois olhou ao redor, vendo o terreno limpo, a horta plantada, o galinheiro sendo reconstruído. "Isso aqui está diferente", murmurou ele. Depois olhou para Clara novamente. "Eu sou daqui da região. Todo mundo achava que essa velha já tinha morrido." Dona Madalena apareceu na porta da casa naquele momento, apoiada no batente. O homem a viu e arregalou os olhos. "Dona Madalena, a senhora está viva?" A idosa olhou para ele com aquele olhar calmo de quem já passou por coisa demais para se assustar com pouco. "Tô viva, sim. Deus não me levou ainda." O homem ficou sem saber o que dizer. Depois tirou o chapéu, passou a mão na cabeça e disse baixo: "A comunidade toda pensa que aqui não mora mais ninguém. Se a senhora precisar de alguma coisa, meu nome é Tonho. Eu moro ali no sítio depois da curva." Aquela visita mudou algo, porque até então eles eram invisíveis. Agora alguém sabia que estavam ali, e isso poderia ser bom ou ruim, mas era real. Nos dias que se seguiram, Clara continuou trabalhando sem parar. O galinheiro ficou pronto, ainda simples, ainda improvisado, mas funcional. E então veio a parte que faltava. Se tivesse galinha, teria ovo. Se tivesse ovo, teria comida de verdade, teria troca, teria futuro. Mas galinha custava dinheiro, e dinheiro era o que eles não tinham. Clara orou sobre aquilo naquela noite. Não pediu milagre, pediu direção. E a direção veio de um jeito que ela não esperava. Tonho apareceu 2 dias depois, com uma caixa de papelão no bagageiro da moto. "Trouxe aqui umas novas para vocês. 4 galinhas, magras, fracas, mas vivas." Ele explicou que eram galinhas que a mulher dele ia descartar porque tinham parado de botar. "Achei que aqui vocês podiam tentar." Clara pegou aquela caixa com as 2 mãos tremendo. Não de medo, de emoção. "Obrigada, Sr. Tonho. Obrigada mesmo." Ele fez um gesto com a mão como quem não queria ser agradecido. "Olha, isso não é nada, mas o que vocês estão fazendo aqui é bonito." Clara colocou as galinhas no galinheiro e ficou observando. Elas estavam assustadas, se encolhendo nos cantos, desconfiadas. Mas estavam ali. E com cuidado, com comida, com tempo, talvez voltassem a botar. Aquilo não era certeza, era fé aplicada. Davi ficou encantado com as galinhas. Passava horas sentado perto do galinheiro, conversando com elas, dando nomes. Aquela é a princesa, aquela é a estrela. Clara ria daquilo, e cada risada era como remédio, porque durante aqueles dias na estrada, ela achou que nunca mais ouviria o irmão feliz. Se você está sentindo essa história, já percebeu que não é sobre sorte. É sobre fé e atitude. Então já deixa o like e se inscreve, porque o que acontece a partir daqui vai te surpreender de verdade. Os dias foram passando. Clara cuidava das galinhas com dedicação religiosa, literalmente. Toda manhã, antes de ir para o galinheiro, ela orava. Dava comida, preparava mistura com restos de verdura da horta que já começava a produzir. Limpava o espaço, trocava a água e conversava com Dona Madalena sobre tudo.
A idosa ia repassando cada conhecimento que seu Joaquim tinha deixado. Como a terra gosta de ser tratada. Quando regar, quando não regar. Como saber se a galinha está saudável. Dona Madalena foi mudando também. A voz ficou mais forte. O corpo parecia um pouco mais firme, os olhos mais acesos. Ela começou a sair mais da cadeira, caminhar pelo terreno apoiada num pedaço de pau que funcionava como bengala. Um dia, Clara a encontrou na horta, agachada com dificuldade, arrancando um mato fino que crescia entre as couves. Clara correu até ela. Dona Madalena, a senhora vai se machucar. A idosa olhou para cima com um sorriso teimoso. Eu passei 7 anos sentada. Se eu sentar mais, eu morro sentada. Clara entendeu e não insistiu, porque às vezes cuidar de alguém é deixar essa pessoa voltar a viver. E então veio a manhã que mudou tudo. Clara entrou no galinheiro como fazia todo dia, para dar comida e trocar água. As galinhas já não tinham mais medo dela, vinham até perto, bicavam na mão dela. Ela começou a olhar os cantos, como fazia sempre, sem esperar muito. E então viu. No canto mais fechado do galinheiro, sobre um ninho de palha que ela mesma tinha preparado, havia um ovo. Pequeno, mais claro que o normal, mas ali, de verdade. Clara ficou parada por um tempo que pareceu não existir. Os olhos fixos naquele ovo, o coração batendo tão forte que ela conseguia ouvir. As mãos tremiam quando se abaixou para pegar. Sentia que se piscasse, aquilo ia desaparecer. Mas não desapareceu. Era real. Ela saiu do galinheiro segurando o ovo com as 2 mãos em concha, como se fosse a coisa mais preciosa do universo. E naquele momento era. Correu até a casa com passos rápidos. Dona Madalena! Dona Madalena! A idosa apareceu na porta, assustada com o grito. Quando viu o ovo nas mãos de Clara, parou. Ficou ali parada, com os olhos se enchendo de água, a mão no peito, sem conseguir falar. Davi veio correndo por trás. Mana, o que é? Clara se abaixou e mostrou para ele. O menino olhou com os olhos enormes e perguntou. É da princesa ou da estrela? Clara riu com os olhos cheios de lágrima. Não sei, mas é nosso. Pode parecer pouco. Um ovo. Mas para quem não tinha nada, para quem foi jogado na rua como se não valesse nada, aquele ovo era mais do que alimento. Era confirmação. Era Deus dizendo, do jeito dele, silencioso mas inconfundível. Eu estou aqui. Eu sempre estive. Dona Madalena pegou o ovo com reverência, e antes de qualquer coisa, ela fez algo que Clara nunca esqueceu. Ela orou. Ali, de pé na porta da casa, com o ovo nas mãos enrugadas, ela agradeceu. Não gritou, não fez alarde, apenas fechou os olhos e sussurrou. Obrigada, Senhor. O Senhor não esqueceu dessa velha. E quando abriu os olhos, as lágrimas já tinham descido, e ela estava sorrindo. Naquela tarde, eles dividiram aquele ovo em 3. Dona Madalena fez mexido no fogão a lenha com umas folhas de couve da horta. Não era muito, mas era sagrado. Cada garfada era comunhão, cada pedaço era gratidão. Davi comeu sorrindo, sem saber o tamanho daquilo, mas sentindo que era especial. Clara comeu devagar, guardando cada sabor, porque ela sabia que aquele momento ficaria marcado para sempre. A horta começou a produzir mais. As couves cresceram fortes, os quiabos apareceram, as abóboras foram se formando devagar. Clara colhia com cuidado, nunca mais do que precisava, sempre deixando a planta se recuperar. Dona Madalena ensinava quando colher, como colher, o que deixar para a semente. E assim, aos poucos, a fome foi perdendo espaço. As galinhas começaram a botar mais. Não todo dia, não todas, mas o suficiente para fazer diferença. E Clara percebeu que, quando sobrava, ela podia trocar. Senhor Tonho levava ovo e trazia arroz. A mulher dele trazia feijão e levava quiabo. Uma vizinha mais distante trouxe mudas de tomate em troca de umas goiabas. E sem dinheiro, sem comércio formal, uma rede de troca começou a se formar, pequena, frágil, mas real. E o mais bonito era que a cada pessoa que passava por ali e via o que Clara tinha feito com aquele lugar, a reação era sempre a mesma. Espanto, admiração e uma frase que se repetia. Menina, como é que você fez isso? E Clara sempre respondia do mesmo jeito. Eu não fiz sozinha.
Mas o caminho nunca é reto. Uma noite a chuva chegou forte. Não era chuva de rega, era temporal de destruição. O vento arrancou parte do telhado da casa. A água entrou pelo galinheiro. Os canteiros da horta viraram lama. Clara ficou a noite inteira acordada, tentando proteger o que podia, cobrindo o galinheiro com lona, levando as galinhas para dentro do barraco de ferramentas, tirando água que entrava pela casa. Davi chorava assustado. Dona Madalena rezava sem parar. Quando o dia amanheceu e a chuva finalmente parou, Clara saiu e viu a destruição. Parte da horta estava destruída. O galinheiro estava torto, com madeiras soltas. O terreno era um mar de lama. Ela ficou parada ali, olhando aquilo com os olhos secos, sem conseguir chorar, porque o cansaço já tinha levado até as lágrimas. Davi se aproximou, pegou na mão dela e disse com a voz fina: "Mana, Deus esqueceu da gente de novo?" Clara sentiu aquela pergunta como um soco no peito. A mesma pergunta do primeiro dia, na estrada, quando tudo começou. Ela se abaixou, segurou o rosto dele e disse com uma firmeza que veio de um lugar que ela nem sabia que existia: "Deus nunca esqueceu da gente, Davi. Ele está aqui. Ele sempre está. Às vezes a chuva vem forte, mas a gente está de pé. A gente ainda está de pé." E estava. Dona Madalena saiu da casa devagar, olhou ao redor e disse com calma: "Chove e destrói, minha filha, mas a terra que recebe chuva é a mesma que faz nascer." Aquela frase ficou no ar como uma sentença, e Clara se levantou e começou de novo. Reconstruiu o galinheiro no mesmo dia, refez os canteiros em 2 dias, replantou o que perdeu. E quando terminou, o lugar não era o mesmo de antes, era melhor, porque ela já sabia o que funcionava e o que não funcionava. Cada erro tinha ensinado algo. Cada queda tinha fortalecido. Se você chegou até aqui, você não está apenas ouvindo uma história. Você está acompanhando uma transformação. Então deixa o like, se inscreve e compartilha, porque histórias de fé de verdade precisam ser contadas. Os meses foram passando. O sítio foi se transformando de um jeito que ninguém que visse antes acreditaria. A horta agora ocupava um espaço 3 vezes maior que o original. As galinhas se multiplicaram. Não eram mais 4, eram 11. Os ovos vinham quase todo dia. As árvores frutíferas podadas e cuidadas davam frutos melhores e mais bonitos. Clara aprendeu a fazer doce de goiaba com Dona Madalena e começou a vender na comunidade vizinha. Cada pote vendido era uma conquista. Cada moeda guardada era um tijolo de um futuro que estava sendo construído. Davi cresceu naqueles meses como planta que finalmente encontra sol. Corria pelo sítio, brincava com as galinhas, ajudava a regar a horta com o baldinho que nunca largou. Aprendeu o nome de cada planta, de cada galinha. E Dona Madalena, aquela idosa que estava esperando a morte chegar sozinha, numa cadeira de plástico, agora andava pelo terreno, cuidava da horta, cantava hinos enquanto trabalhava. E toda noite lia a Bíblia em voz alta para os 3, como seu Joaquim fazia quando a igrejinha ainda existia. E foi Dona Madalena, numa noite dessas, que olhou para Clara com os olhos cheios de uma verdade que só o tempo consegue dar, e disse: "Clara, você sabe por que Deus trouxe você aqui?" Clara olhou para ela, esperando a resposta. "Porque Ele não salva só uma pessoa por vez. Ele salvou você, salvou o Davi, e salvou essa velha aqui também. Quando Deus age, Ele age completo." Clara sentiu aquilo tocar fundo porque era verdade. Ela tinha sido expulsa sem nada, jogada na rua por um homem que dizia que Deus não existia. E aqui estava ela, meses depois, num lugar que parecia morto e agora estava vivo, cercada de comida, de amor, de propósito e, acima de tudo, de prova. Um dia, uma mulher apareceu na porteira do sítio. Clara não reconheceu de imediato, porque o rosto estava diferente, mais magro, mais cansado, com olheiras profundas. Mas quando os olhos se encontraram, ela soube. Era Dona Fátima, a mãe. Clara ficou parada, sem se mover, sem falar. O coração disparou, as mãos tremeram, a boca secou. Tudo o que ela tinha sentido naquele dia da expulsão voltou de uma vez, como uma onda que estava esperando para quebrar. Dona Fátima deu um passo à frente, com os olhos já cheios de água. E a voz saiu quebrada. "Clara, me perdoa." O silêncio que se seguiu
Foi o mais pesado que aquele sítio já tinha visto. Clara não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque as palavras eram pequenas demais para o que ela sentia. Raiva, saudade, mágoa, amor, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Tudo pesado demais para caber numa frase. Davi saiu correndo da casa quando ouviu a voz. Mamãe! O menino correu e abraçou as pernas da mãe com toda a força que tinha. Dona Fátima se abaixou, chorou, abraçou ele como se quisesse recuperar cada segundo perdido. E Clara ficou ali, observando, com os olhos ardendo, mas sem soltar as lágrimas. Dona Madalena apareceu na porta, olhou a cena, entendeu tudo sem que ninguém explicasse, e voltou para dentro em silêncio, porque sabia que aquilo não era para ela. Era entre mãe e filha, entre dor e perdão, entre o passado e o presente. Clara respirou fundo, deu um passo à frente e disse com a voz firme, mas trêmula: Você me viu ser colocada para fora. E não disse nada. Dona Fátima abaixou a cabeça. Eu sei, e vou carregar isso até o dia que eu morrer. Clara continuou. Eu passei fome. O Davi passou sede. A gente dormiu sem saber se ia acordar. Dona Fátima soluçava. Eu sei. Clara fez uma pausa. Então olhou para o sítio ao redor, para a horta, para o galinheiro, para as árvores, para tudo que ela tinha construído. Mas Deus não esqueceu da gente. Ele nunca esquece. Veio um silêncio longo. Depois Clara deu mais um passo e fez algo que surpreendeu a ela mesma. Abraçou a mãe. Não porque a mágoa tivesse desaparecido, não porque o perdão fosse fácil, mas porque a avó tinha ensinado algo que ficou gravado nela mais fundo do que qualquer dor. Perdoar não é esquecer, minha filha. É soltar o peso para conseguir caminhar. E Clara precisava caminhar. Ainda tinha muito para construir. Se você chegou até aqui, você não acompanhou apenas uma história. Você viu o poder da fé em ação. Não a fé de quem fica parado esperando, mas a fé de quem se levanta, trabalha, chora, cai e se levanta de novo. E essa é a fé que move montanhas, porque a verdade é simples, mas poderosa. O padrasto disse que Deus não existia, disse que a Bíblia não valia nada, disse que fé não pagava conta, mas foi exatamente a fé que a salvou. Não foi mágica, não foi milagre do céu caindo do nada. Foi Deus agindo do jeito que Ele age, colocando uma trilha no meio do mato, uma casa no fim do caminho, uma idosa que precisava tanto deles quanto eles dela, sementes guardadas num armário, uma vizinhança disposta a ajudar e, acima de tudo, uma menina de 16 anos que se recusou a parar de acreditar. O vento passou pelo sítio, balançando as folhas das mangueiras, atravessando a horta verde, tocando aquele lugar que antes parecia morto, mas agora estava mais vivo do que nunca. E foi ali, naquele pedaço de terra esquecido no interior de Minas Gerais, que 3 gerações de mulheres que tinham sido deixadas para trás encontraram algo que muita gente passa a vida inteira procurando e nunca encontra. Não foi dinheiro, não foi sorte, não foi facilidade. Foi propósito, foi coragem, foi fé. E, principalmente, foi prova de que Deus não abandona quem confia nele. Ele pode demorar, pode parecer distante, pode deixar a chuva vir forte e a noite ficar escura. Mas ele não abandona. Porque quando alguém decide caminhar com fé, mesmo sem enxergar o caminho, Deus vai abrindo trilha no mato, colocando água na pedra e fazendo o impossível parecer possível. Bento, aquele menino que foi expulso de casa com a irmã, provou que com atitude se constrói uma saída. Clara provou algo ainda maior, que com fé e atitude juntas se constrói um milagre. Não o tipo de milagre que aparece do nada, mas o tipo de milagre que nasce de joelhos dobrados, mãos sujas de terra e um coração que se recusa a parar de acreditar. E se hoje você está passando por algo difícil, se sente abandonado, se sente esquecido, guarda essa história no coração. Porque o mesmo Deus que abriu uma trilha no meio do mato para essa menina é o mesmo Deus que conhece o seu nome, sabe onde você está e já preparou o seu caminho. Você só precisa dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo sem enxergar, mesmo sem entender, porque a fé
Não é ver para crer, é crer para ver. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui. Eu creio. Porque quando a gente declara a fé, o céu se move. E essa história é a prova viva disso.